Bom dia! Atendendo a pedidos, hoje vamos falar sobre merengue. A Caroline pediu que mencionasse sobre a pavilova. Então vamos lá, vamos começar com o merengue. São produções aeradas à base de ovos e açúcar. Nós temos três técnicas básicas: merengue francês, merengue italiano e merengue suíço. O que difere um do outro? O cozimento da clara. Então vamos lá. O francês, nós batemos a clara com parte do açúcar, a outra parte a gente acrescenta em nuvem, né? A outra parte do açúcar a gente acrescenta como chamada em nuvem. O que que é isso? É você ir aos poucos com a batedeira funcionando, ou as claras batendo, você vai acrescentando esse açúcar aos poucos, polvilhando esse açúcar em cima das claras enquanto bate. Para quê? Para dar um brilho e consistência melhor no seu merengue. Aí, o que que acontece? Como que essa clara é cozida? Nós usamos o merengue francês para coberturas de torteletas. Aquela torteleta que a gente comentou na última dica. Então, uma torteleta de limão, por exemplo, nós cobrimos com merengue francês. E aí esse merengue vai para o forno. Ele também pode ser usado para fazer o suspiro. Então você pitanga, né, modela o suspiro e leva para o forno, que é o que a gente utiliza também para fazer a pavilova, que foi o pedido da nossa ouvinte. A ideia é fazer o cozimento das claras durante o forneamento, enquanto ela está no forno. Então a temperatura varia. Se você quer fazer um cozimento mais rápido, você deixa uma temperatura mais alta, 180 graus, chega até a 200 graus o forno. Só que aí você tem um cozimento bem rápido e acaba ficando uma casquinha mais fina e por dentro ainda um pouco mais airado, tá? Ou se não, você faz um cozimento mais lento, que leva um tempo muito maior para cozimento, chega até 2 horas, dependendo do tamanho da modelagem do seu merengue. Mas assim, a temperatura a 90 graus, quer dizer, um forno bem baixinho, a chama bem baixinha. Leva muito mais tempo, mas ele fica mais crocante e a parte interna dele fica o cozimento total, quer dizer, o açúcar acaba fazendo a sua caramelização interna e as claras também faz o cozimento total, tá? A segunda técnica, que é o merengue italiano, nós fazemos o cozimento da calda, das claras com a calda. Então, coloca-se parte da açúcar junto com as claras para bater na batedeira. Enquanto ela estiver batendo, você leva o restante do açúcar com água para fazer uma calda em ponto de fio grosso, tá? Esse quando você não tem um termômetro, como é que você pode visualizar isso? Você coloca o garfo, né? Mergulha o garfo na calda, a calda vai estar lá em fervura. Você mergulha o garfo na calda, levanta você percebe que os dentes do garfo, né? Aqueles espacinho entre os dentes, ele tem que se fechar. Ele fecha e abre bem devagar e forma um fio, né, de calda mais grosso. É o que a gente consegue visualizar mais fácil. Então, você leva isso ao fogo, a calda ao fogo, o açúcar e a água, e dá esse ponto de fio grosso. Quando você tem um termômetro, você pode trabalhar com a mais ou menos o ponto dele de 103 graus, que aí dá um ponto de fio forte, tá? A temperatura da calda, 103 graus. Mas o legal é você ver também no garfo, porque nem sempre a gente está com o termômetro à mão, beleza? Esse merengue italiano, eu pessoalmente uso também para fazer suspiro. Então, eu modelo, levo ao forno, a mesma coisa do francês. Abaixa a temperatura e fica mais tempo no forno. Eu prefiro fazer a pavlova com o merengue italiano. Eu acho que fica mais consistente e mais saboroso. Mas o tradicional é fazer com o merengue francês. Então, preparou, bateu as claras com parte do açúcar, fez a calda em ponto de fio grosso, tira a calda do fogo, diminui a velocidade da batedeira e vai virando essa calda bem devagar, em fiozinho, tá?
na batedeira com a clara batendo ainda, sem parar de bater. Vai virando, virando, virando até o final. Vocês vão perceber que o bol da batedeira, né, a bacia da batedeira, ela vai aquecer, ela vai ficar quente justamente por conta da calda. Como ela tá a uma temperatura alta, essa calda quente cozinha as claras. Então, esse é o processo de cozimento da clara. E aí, você tem que deixar bater até que o bol esfrie, tá? Até que ele fique bem, não precisa ficar gelado, lógico, mas ele tem que esfriar bem. Você vai perceber que seu merengue vai dar ponto de pico firme, que é quando você modela e ele firma o pico, né? Ele não desmancha e ele vai ficar com um brilho perolado, bem bonito. Então tá pronto o seu merengue italiano. Aí você pode utilizar para cobertura de bolo, que é o chamado marshmallow, tá? Você pode usar para fazer um suspiro, você pode usar para rechear bolos também, misturado com outro tipo de creme de recheio. Então, ele tem uma diversidade muito grande. Os merengues todos têm uma diversidade muito grande, mas o italiano, em especial, a gente pode utilizar para bastante produções, tá? E aí vem a nossa terceira técnica, que é do merengue suíço. O que difere ele dos outros? A clara e o açúcar, eles vão para o banho-maria, tá? Então, o que que é um banho-maria? É quando você coloca um recipiente encaixado no outro, e esse recipiente debaixo de encaixe, uma panela, por exemplo, você coloca água nessa panela, coloca um bol, uma bacia, algum recipiente em cima, com a clara e açúcar, e essa água embaixo você deixa levar fervura, abaixa o fogo, aí vai manter a temperatura da água, e só no vapor você faz o cozimento dessa clara que tá dentro desse outro recipiente encaixado, tá? Desse outro bol encaixado. E aí você vai mexendo essa clara com açúcar até que ela forme uma liga, tá? Então, se você testar, você pega um pouquinho nos dedos, entre os dedos, né? Põe um pouquinho dessa calda entre os dedos e faz um movimento para ver se dá uma liga. Você não pode sentir entre os dedos o açúcar, né? Aquele friccionar do açúcar, aquela sensação de pedrinhas ainda. Então, o açúcar tem que derreter totalmente nessa clara no banho-maria e ela tem que ficar com essa liga, certo? Feito isso, percebeu que ficou, e a temperatura também você vai perceber como se fosse testando leite para dar pro neném. Você coloca aqui no pulso, coloca um pouquinho dessa clara no pulso e ela tem que estar numa temperatura aceitável, tá? E aí você percebeu que desfez o açúcar, fez essa liga na clara, você vai pegar essa clara, colocar no bol da batedeira e vai bater a velocidade 6 até que ele fique bem airado. Você vai perceber que o seu merengue também vai ficar perolado, o pico vai ficar firme, tá? E você vai conseguir modelar. Então, a diferença básica das três técnicas é o método que você está cozinhando essas claras. O francês você cozinha no forno, o italiano você cozinha com a calda quente, então com o adicionar da calda quente nas claras batendo, né, as claras em neve já, e o suíço você primeiro coloca a clara em banho-maria para atingir temperatura e depois se leva para a batedeira para dar o ponto airado, né, para ficar airado, as claras airadas, né, e fazer com que ele fique perolado e dê aquela textura bem fina, né, bem delicada. Então, esses são os três tipos de merengue. O francês, nós fazemos o cozimento dele no forno, podemos usar para cobertura das tortas. O italiano, também chamado de marshmallow, ele pode ser usado diretamente num bolo, cobrir um bolo ou misturar com outro creme e fazer recheios. E o suíço nós usamos também para fazer suspiro ou usamos também para cobertura, porque já foi feito o cozimento dessa clara, então não tem perigo nenhum de contaminação, ok? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, faça o seu pedido pelo chat e assim que possível eu atendo a todos eles. Agradeço a atenção de todos e agradeço a oportunidade de estar passando essa dica para vocês. Muito obrigado, tenham uma ótima semana e um excelente final de semana. Até a semana que vem, gente. Beijo!